A paz de Deus a todos, que Deus abençoe poderosamente o dia de cada um de vocês, que Deus venha nos dar um dia abençoado, cheio da paz, da presença dEle. E, irmãos, como eu falei no outro vídeo, eu vou contar agora um testemunho, uma obra que Deus fez na vida do meu filho e também na minha. Muitas das vezes, irmãos, a gente pede algo para Deus, a gente pede um dom para Deus, e às vezes Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, já derramou aquele dom sobre a gente, mas a gente não sabe. E eu fiquei por muito tempo pedindo para Deus o dom de discernimento espiritual. E Deus, pela sua infinita bondade e misericórdia, derramou esse dom sobre a minha vida, mas eu não sabia. E quando foi um dia, começou a acontecer algumas coisas estranhas aqui em casa. E eu ficava falando assim, eu acho que isso é espiritual. Eu acho que isso é espiritual. Continuei orando. E foi bem numa época, irmãos, que estava tendo um surto de dengue no lugar aqui onde eu moro. Era vários casos de dengue. E quando foi num sábado, meu filho estava no normal dele, brincando, conversando, se alimentou normal. Não tinha nada de errado. Quando foi no domingo, irmãos, ele acordou chorando muito, muito, e ele gritava que estava com dor no corpo e ardendo em febre. E eu levei ele para o hospital. Mas antes de ir para o hospital, irmãos, eu mandei mensagem para todas as irmãs do meu WhatsApp. Porque são mulheres de oração, mulheres daquela que colocam o joelho no chão enquanto não vê um milagre, elas não param de orar. São mulheres de muita fé. E eu peguei e mandei mensagem para elas e falei assim, ora por mim e pelo meu filho, porque eu estou indo com ele para o hospital, ele acordou chorando de dor no corpo e febre. Fica na comunhão de oração por nós. E todas elas falaram, eu vou orar, irmã, eu vou orar e Deus vai fazer uma obra, e eu fui com ele para o hospital. Quando chegou lá no hospital, irmãos, o médico falou comigo assim, mãe, os sintomas que seu filho tem são sintomas de dengue. E eu peguei e falei assim, e agora, doutor? Ele falou assim, olha, hoje que estava no dia, irmãos, tinha acontecido um acidente aqui perto. E as vítimas estavam indo todas para o pronto-socorro, então lá estava lotado. E algo dizendo dentro do meu coração assim, seu filho não tem nada na saúde, é espiritual. E eu até cheguei a falar para as irmãs, eu sinto que o que ele tem é espiritual. Aí ele foi e falou assim, olha mãe, como está muito lotado o hospital hoje, eu te aconselho a voltar amanhã para fazer o exame, mas fica ao seu critério. Porque como ele está sentindo muita dor no corpo, ele vai ficar no colo aqui por horas esperando, eu aconselharia você trazer ele amanhã e fazer o exame para ver se realmente é dengue. Mas todos os sintomas que ele está sentindo é de dengue. Falei com ele, então, doutor, o senhor me dá o pedido e eu vou trazer ele amanhã. E meu filho só prostrado, ardendo em febre, chorando e gritando que o corpo doía, que o corpo doía. E eu comecei a falar para as irmãs, comecei a falar para o pai dele, o que ele tem é espiritual, eu sinto que é espiritual, não é da saúde, não é do corpo. Eu sei que enquanto a gente viver nessa terra, enquanto a gente estiver no corpo corruptível, vai ter as enfermidades. Mas eu não sinto que o caso dele é da saúde. E as irmãs falando comigo, Estefânia, vamos orar, poderoso é Deus para fazer uma obra, poderoso é Deus para curar ele, vamos orar. E a gente orando. A gente passou o domingo todinho orando, unidas na mesma fé, na mesma comunhão, clamando a Deus o socorro e a cura para a vida do meu filho. E meu filho, prostrado, ele não alimentava direito, ele só tomava um pouco de líquido, deitado, ardendo em febre e com dor no corpo. Quando foi na segunda, eu levei ele para fazer o exame. E o exame ficava pronto à tarde. E eu entrei em contato com a minha agente de saúde e ela iria passar o resultado do exame para o médico. Irmãos, quando saiu o resultado, veio uma bomba assim para mim. Porque eu estava com medo de ser dengue.
porque já tinha visto casos que levaram até a morte. Mas não constou a dengue. Louvado seja Deus por isso. Mas constou, irmãos, que o organismo do meu filho estava produzindo células brancas num nível mais alto do que um corpo de um ser humano adulto. Nessa época, irmãos, ele tinha 4 anos. E aí, eles foram e me falaram, é caso sério, é caso até de cirurgia, de risco de morte, porque tem que saber do que o organismo dele está tentando se defender, porque o organismo produz essas células para defesa. Pode ser algo simples e pode ser algo grave. E eu bati o pé e falei, não aceito. E eles me falaram, é coisa séria, você precisa levar isso a sério e trazer ele para o hospital. Falei, não, eu não aceito, eu vou orar, eu não aceito. E no fim de tudo eu falei, tá bom, eu vou levar, mas eu vou orar. E aí, irmãos, eu falei com as irmãs, ora, não constou dengue, mas constou que o organismo dele está produzindo células brancas num nível muito alto, acima do normal de um corpo de um ser humano adulto, irmãos. O organismo do meu filho estava produzindo 10.000 células a mais. Era muita coisa. E vamos orar. E as irmãs Stefan, vamos orar. E aí, irmãos, eu continuei orando, e as irmãs orando. E meu filho, na segunda, ele só dormia. Só dormia. Quando deu no horário de umas 7 horas, 7h30, eu estava sentada do lado da cama dele. Ele levantou a cabecinha e falou para mim assim, mamãe, o Júnior vai morrer. E deu um sorriso. E eu fui e falei para ele assim, não vai não, meu filho, porque Deus não deixa não. E ele virou e falou assim comigo assim, vai mamãe, o Júnior vai morrer, porque o Júnior está passando muito mal. E eu falei assim, não vai não, meu filho, Deus não deixa não, amor. Deus não deixa você morrer não. E ele riu e falou assim, vai mãe, o Júnior vai morrer. Falei, não vai, Deus não vai deixar. Ele olhou para o teto e falou comigo assim, pega para mim, mamãe. Eu olhei, não vi nada, mas eu achei que podia ser um delírio por causa da febre. Nesse momento, irmãos, eu vou ser sincera e vou falar a verdade. Eu não tive forças para orar mais. Foi como se tirasse o chão dos meus pés. Eu já não tinha forças para orar, eu já não tinha palavras para falar. E eu dobrei os meus joelhos e eu falei assim, Senhor, o Senhor sabe que eu não tenho estrutura para viver essa dor. Pai, eu não tenho estrutura para viver a dor da morte do meu filho. Foram as únicas palavras. E eu comecei a chorar e cantar hinos, pedindo Jesus para curar, pedindo para Deus curar. E eu voltei, deitei do lado dele e eu só chorava e falava, Senhor, eu não tenho estrutura para viver essa dor. O Senhor sabe que eu não tenho estrutura para viver essa dor. E nisso, irmãos, eu peguei no sono. Quando deu o horário de umas 11h30, meia-noite, entrou um vento muito forte dentro do meu quarto. Um vento muito forte. Eu acordei assustada, olhei para a janela, estava fechada. E eu me levantei e fui olhar se tinha alguma janela ou alguma porta dentro da casa aberta para justificar aquele vento. Mas quando eu saí do meu quarto, o vento parou. E eu conferi, não tinha nada aberto. Quando eu voltei para o meu quarto, o vento estava lá. Um vento forte, um vento frio, parecendo assim aquela ventania do mês de agosto, só que somente dentro do meu quarto. E eu fiquei deitada, eu levei a mão nele, ele estava ardendo em febre. Balancei ele para ver se ele expressava alguma emoção, algum barulho. E peguei o meu celular. E quando eu peguei o meu celular, tinha uma oração de uma cara serva de Deus. Ela estava tomada pelo Espírito Santo de Deus, Rei da glória, Rei que vive. Só tu és santo, Pai. E Deus falava nos lábios dela, e por incrível que pareça, irmãos, foi a única que eu não falei o quão grave
os médicos estavam me dizendo que era a situação do meu filho. E ela, tomada pelo Espírito Santo de Deus, e Deus dizia nos lábios dela: filha, eu estou curando, Rei da Glória. Filha, o que era para o seu filho passar pela medicina, e com 3 dias, filha, ele sairia morto, porque não iriam achar sangue compatível com o seu filho. Eu estou fazendo em 1 dia, porque o adversário, filha, falou que tocando no seu filho, ele tiraria você da minha presença. Mas olha, eu curando, minha filha. Enquanto você dorme, eu cuido dos seus. Olha, eu curando. O anjo da cura está entrando dentro do seu quarto. Rei da glória, Rei que vive, santo é Deus. E na hora, irmãos, eu pensei, o vento era o anjo do Senhor, que entrou dentro do meu quarto trazendo a cura para o meu filho. E Deus dizia nos lábios dela: pode perguntar para esta criança, minha filha, que tinha um demônio rondando a sua casa, trazendo medo e insegurança para este menino. E ela finalizou a oração, irmãos, e eu caí de joelhos, agradecendo a Deus, louvando e glorificando a Deus. E deitei e dormi. Quando foi no outro dia, eu já acordei com ele: mamãe. Eu olhei para ele estava normal. E a gente levantou e ele sentou, ele falou assim: ai, mamãe, eu tô com muita fome, louvado seja Deus, glória a Deus. Eu tô com muita fome, mamãe. Ele nunca acorda com fome, irmandade, mas nesse dia ele acordou. Aí eu fui, preparei o café para ele. Enquanto ele tomava café, a gente conversava. E ele foi e falou para mim assim: mamãe, ontem de noite, lá no quarto, mamãe, no telhado estava cheio de corrente, cheio de morcego. Santo é Deus. Santo é Deus. Louvado seja o teu santo nome. E cheio de corrente, mamãe, porque o bicho, mamãe, veio para matar Júnior, mas Deus não deixou. Irmãos, as lágrimas pingaram nos meus olhos de agradecimento a Deus por essa obra e pelo livramento que Ele deu ao meu filho. Meu filho não sentiu mais nada, nem dor, nem febre. Eu não dei nenhuma medicação para ele. Quando repeti o exame, o sangue dele estava tudo normal. As células brancas dele tinham voltado ao normal. E hoje eu estou aqui louvando e glorificando a Deus por essa obra linda. E quero dizer para os irmãos a importância do discernimento espiritual, porque até hoje, irmãos, eu creio de alma que se naquele momento eu não tivesse dado ouvido à voz de Deus que falava no meu coração que o que ele tinha era espiritual e não era da saúde, poderia ser que hoje eu não teria ele em meus braços, porque eu ia levar ele para a medicina. Eles poderiam intervir através de cirurgia e lá o meu filho ficaria. Mas eu ouvi a voz de Deus no meu coração. Tanto que eu chegava a falar: eu não estou ficando louca. Eu sei que enquanto a gente vê nessa terra, o nosso organismo está sujeito à enfermidade, mas o que ele tem não é da saúde, é espiritual. E a gente uniu. E eu falo que eu sou muito abençoada por Deus, por ter cada uma dessas irmãs na minha vida. Uma delas, quando a gente saiu do exame, ela falou: Senhor, dá uma palavra para sua filha, porque ela está desesperada. E Deus deu a palavra dizendo que ele iria fazer um milagre. E aquilo só foi a confirmação do que já estava dentro de mim, de que era espiritual.
Então, irmãos, o discernimento espiritual, ele é muito importante na nossa vida. Porque aos olhos dos médicos, aos olhos de todo mundo, o meu filho tinha algo que é normal no organismo de todo ser humano. Uma enfermidade. Mas aos olhos da fé, não era enfermidade. Se eu não tivesse o discernimento espiritual, não estou dizendo que talvez Deus permitiria. Estou dizendo que se eu não tivesse o discernimento espiritual, eu não tinha guerreado em oração, buscado socorro em oração. Eu teria pegado ele aqui, levado ele para o médico e falar, faz o que tem que ser feito. Mas não, irmãos. Eu procurei a Deus, eu dei ouvido à voz de Deus ao meu coração. É muito importante buscarmos o dom do discernimento espiritual. Porque quando o inimigo vir disfarçado, a gente vai saber que ele está agindo ali. Que ali não é a vontade de Deus, que ali não é algo natural do ser humano. Eu louvo e glorifico a Deus por esse grande livramento que Ele deu na vida do meu filho, a minha bênção, a minha raiz. O meu nazireu, o meu profeta. Eu louvo e glorifico a Deus por esse livramento. Eu louvo e glorifico a Deus por me tornar sensível à voz do Espírito Santo. E falo para todos, busquem o discernimento espiritual, busquem, porque é muito importante como a água que o organismo da gente precisa todo dia como um alimento, o organismo da gente precisa todo dia para ficar de pé. O discernimento espiritual tem a mesma importância. A gente precisa dele para continuar de pé diante da nossa caminhada cristã. Que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês. Fiquem com Deus.